E aí, seu esperadeiro, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson e hoje palpite da 9ª rodada do Brasileirão. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, já sabe, né? Como que vocês ajudam a gente demais aí. Deixa o like, né? Deixa também os palpites de vocês. Vamos ver quem vai me estar aí nessa próxima rodada. Mais o que, Alisson? Vai lá no Instagram também, segue a gente na nossa página. Segue a nossa página lá da gente no Instagram. E se for novo, né? Caiu aqui de paraquedas, se inscreve também para participar dessa resenha. É isso aí, editor. Solta a vinheta. Bom, galera, antes de começar o vídeo, né, sempre aquele recado aí de toda a rodada. Não estamos aqui para dar dicas de aposta, é muito bom a gente esclarecer isso. A gente traz estatísticas, tenta acertar aqui, vocês nos comentários, mas é só isso, é só uma resenha mesmo. É isso, falando nisso, nos redimimos, né? A rodada passada foi horrível. Melhorou. Agora a gente foi bem. Vamos lá então. Atlético Goianiense, 2x2 com o Corinthians, nós dois acertamos aí. Botafogo 1x0 no Fluminense, eu consegui acertar a vitória do Botafogo. Cruzeiro 2x1 no Cuiabá, nós dois acertamos a vitória do Cruzeiro. Internacional 0x0 com o São Paulo, nós dois acertamos o empate. Flamengo 2x1 no Grêmio, nós dois cravamos juntos, muito bom. Atlético Paranaense 3x1 no Criciúma, nós dois acertamos a vitória do Atlético Paranaense. Bahia 1x0 no Fortaleza, eu consegui acertar o placar, o Felipe cravou o placar. E Palmeiras e Vasco, o Felipe acertou e eu cravei o placar, então assim... E vou resumir com 2 palavras, parabéns! Rodada maravilhosa. Bom demais, bom demais. De 10 jogos, só 2 que te... Só 2 que passou batido. É. E por uma cravada a mais aí pros dois, né? Seria completa, aí com mitada e tudo mais. É isso aí. Então, muito bom, muito bom. Felipe não foi só a gente que mitou nessa rodada também, né? O Cássio Luiz mandou mensagem pra gente no Instagram. Mitou demais, parabéns, Cássio. Show de bola. Gravou 3 placares aí, eu fui 4, alguma coisa assim que o editor mandou bem, mandou bem. Vamos que vamos então, Felipe, sem perder tempo. Bragantino e Juventude. Vamos lá, eu começo aí com o Bragantino 2x1 no Juventude, né? O Bragantino nos últimos 5 jogos aí venceu 3, só perdeu 1, né? Que foi justamente na última rodada aí contra o Atlético Mineiro. E das 3 vitórias que tem no campeonato, 2 foram em casa, que ajuda muito já que joga aí como mandante. Juventude, 4 jogos sem perder, porém desses 4 jogos, 3 foram empate. Então não perde, mas empata muito, né? Empatou 4 dos 7 jogos que teve no Brasileirão e ainda não venceu como visitante no campeonato. Vou de 2x1 Bragantino. Show, eu vou de 2x0, o Felipe. Bragantino em casa sempre muito forte, costuma levar poucos gols também. E o Juventude é aquele time que pode atrapalhar a vida do Bragantino, porque vem empatando bastante, né? É um time que sofreu aí com a situação de falta de jogos aí e tudo mais, mas Bragantino em casa, vou de Bragantino, 2x0. Fluminense e Atlético Goianiense. Vamos lá, vou de 2x1 mais uma vez, né, pro Fluminense, no caso. O Fluminense estava 3 vitórias seguidas, né, no caso lá nas Copas, mas quando vem pro Brasileirão é um time bem diferente. São 5 jogos aí sem vencer no campeonato, sofreu gol em todos os jogos do Brasileirão. Então, não tá dando certas coisas, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Já o Goianiense, né, só tem uma vitória aí no Brasileirão, 1 ponto a menos do que o Fluminense na classificação, então 2 times que estão bem mal aí no campeonato, e sofreu gol em 7 dos 8 jogos. O Fluminense sofreu em todos, o Bragantino não, o Goianiense em quase todos, né? Então, mesma situação, vou mais pelo lado mandante, Fluminense 2x1. 2x1 também, mesma coisa que você, mesmo pensamento. Lembrando que o Fluminense em casa, né, geralmente no Maracanã joga muito bem. E pega o Atlético Goianiense que vem na situação ruim, então acho que é um jogo bom para o Fluminense voltar a vencer no Brasileirão. Então 2x1, por causa que sempre leva gol. Vitória e Inter. Eu vou de Internacional, cara, 1x0. Vitória aí é o único time, né, que segue aí sem vitória no Brasileirão. Parece aquela frase clichê que toda temporada a gente tem de algum time, né? Ou que não ganha fora, ou que, enfim, no caso do Vitória é que continua sem vitória. 8 jogos aí no campeonato, foram 5 derrotas e 3 empates, só fez 6 gols e sofreu 14, então a fase realmente é ruim do Vitória no Brasileirão. Internacional nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, 4 jogos sem sofrer gol e venceu 3, né, venceu os últimos 3 jogos fora, melhor dizendo. Enfim, Internacional 1x0. É isso aí, 1x0 também Internacional, porque você falou, Vitória não consegue ter a vitória. E o Inter fora de casa também jogando muito bem, então é um elenco que sempre prometeu desde o começo do campeonato, apesar da situação aí de ficar sem jogos, então mesmo sendo fora de casa, jogo difícil, né, como sempre, lá no Barradão, né, que é o estádio do Vitória, 1x0 Corinthians. 1x0 Inter. 1x0 Inter. Corinthians e São Paulo. Ah, por isso que veio o Corinthians aí. Eu vou de São Paulo 2x1, cara. Vou confiar aí na fase do São Paulo, né? O Corinthians está 2 jogos sem vencer, só venceu 1 no Brasileirão. E o ponto positivo que dá para levar aí é que nos últimos 9 jogos como mandante só perdeu 1. Ponto bem positivo aí pro Corinthians, mas o momento não é dos melhores. O São Paulo, sim, né? 12 jogos sem saber o que é perder.
5 jogos sem saber o que é sofrer gols, 3 pontos de distância da liderança do Brasileirão. Agora, um detalhe importante é que 8 dos últimos 9 confrontos diretos entre eles sempre teve um bom movimento de gol, sempre gols para os dois lados, e eu vou confiar aí nesse histórico, mas fase do São Paulo, então 2-1. Show, mesmo pensamento que você, fiquei com muita vontade de colocar 1-1 nesse jogo, mas vou de São Paulo 2-1, porque a fase de São Paulo é melhor, a do Corinthians está uma situação bem difícil, né, fora campo, dentro de campo, zona de rebaixamento, então por isso, vou de São Paulo 2-1, mesmo o jogo sendo difícil na casa do Corinthians. Atlético Paranaense e Flamengo. Esse eu vou de 1-1, mano. O Atlético chegou até a assustar aí, né, como mandante, perdendo 2 seguidas lá na Sul-Americana, mas, né, no Brasileirão continuou mandando bem, né, como mandante, como sempre se espera aí do Atlético. Tá em 4º lugar no campeonato. Dos 4 jogos que teve em casa no Brasileirão, foram 4 vitórias, 3 delas sem nem sofrer gols. O Flamengo tá embalado, 6 vitórias seguidas, líder aí do campeonato. 4 desses 6 jogos que... 4 desses últimos 6 jogos aí, né, de vitórias seguidas, sem sofrer gols, então a defesa também se recuperou. E no Brasileirão ainda não perdeu como visitante. Grande equilíbrio, vou de 1-1. Show de bola, vou de 1-1 também. Apesar da boa fase do Flamengo, enfrentar o Atlético Paranaense casa é sempre muito difícil, é muito forte, apesar de ter tido umas derrotas aí que ninguém soube explicar. Mas vou de Atlético, vou de empate nesse jogo, Atlético Flamengo 1-1, lembrando que é o 4º jogo seguido que te coloca igual, né? É verdade. Espero que dê bom, porque na última deu tudo certo. Pois é, tá dando até medo já. Vamos lá. Grêmio e Botafogo. Eu vou de Botafogo 1-0, Alisson. O Grêmio ainda sem sequência de vitórias. Nos últimos 5 jogos aí foram 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. No Brasileirão vem de 3 derrotas seguidas, né? Lógico que o último jogo aí já faz bastante tempo, mas a sequência aí é de 3 derrotas seguidas. O ponto positivo é que as 2 vitórias que tem no campeonato foram como mandante, né? Apesar de não estar jogando dentro do seu estádio, mas tem um mando de campo que pode ajudar em alguma coisa. O Botafogo está embalado, 7 jogos sem perder, 3 jogos sem sofrer gols, 3º lugar, 1 pontinho ali do líder, né? E nas últimas 2 vitórias foram sempre por poucos gols, sempre ali 1-0, sempre jogos mais com menos gols, né? Então, vou de Botafogo aí fora de casa 1-0. Show de bola, Felipe. Eu vou de 1-1 nesse jogo, tentei achar mais o equilíbrio, apesar da boa fase do Botafogo, tá bem demais aí. Lembrando muito o ano passado, né? Acho que tem aquela queda. E lembrando também que ano passado teve aquele jogo do Grêmio e Botafogo, que o Grêmio virou o jogo, então o Botafogo tá mordido aí para poder se vingar do Grêmio. Mas o Grêmio sempre é um time difícil, apesar do Flamengo ter vencido aí 2-1 em casa, é um time que sempre dá um susto, joga bem também. Então por isso eu vou de 1-1, vou dar uma segurada nesse jogo. E agora, Felipe, Vasco e Cruzeiro? Esse eu vou de 1-1, cara. O Vasco vem de 2 derrotas seguidas, no Brasileirão só venceu 2, né? Ponto positivo aí que eu sempre falo do Vasco é que sempre o rendimento é melhor quando é o mandante, né? Mas o momento realmente não é bom. Cruzeiro só tem 1 derrota nos últimos 8 jogos, então uma fase completamente diferente do Vasco. Porém, das 4 vitórias que tem no campeonato, só 1 foi fora de casa, tem se saído melhor dentro de casa. Então pegando um pouquinho desse equilíbrio aí, e o Vasco precisando, né, voltar pelo menos a pontuar, vou de 1-1. Show de bola. Esse jogo eu vou de Cruzeiro 2-1. Mesmo o Vasco jogando em casa, né? A gente sabe que um Vasco jogando em casa quando a fase é boa ajuda demais, mas essa situação, a pressão psicológica que tem jogando em casa, às vezes fica pior, né? A torcida cai em cima e tudo mais. E o Cruzeiro vem na fase muito boa. Então acho que é um jogo bem atípico de São Januário, que o Vasco dá mole, leva virada, enfim, acaba perdendo seu jogo mesmo sendo em casa. Então por isso, Cruzeiro 2-1. Cuiabá e Fortaleza. Esse eu vou de 0-0, cara. O Cuiabá é o penúltimo lugar do campeonato, só venceu 1 joguinho no Brasileirão, 6 dos 8 jogos que teve no campeonato nem conseguiu marcar gols. Tem a segunda pior defesa do campeonato, então não tá conseguindo fazer gols e tá sofrendo bastante gols, né? Pega o Fortaleza, que no Brasileirão é um time completamente diferente, é impressionante. Só tem aí 2 vitórias, empatou 4 vezes, né, e perdeu 1. Os últimos 2 jogos que teve como visitante no Brasileirão também não conseguiu marcar gols, né, o Fortaleza, então tem cara aí de um joguinho mais fraquinho, pode, né, surpreender, mas eu vou apostar nisso, eu vou de 0-0. Show de bola, Felipe. Eu vou de 1-0 Fortaleza, né? Apesar das fases das 2 equipes não serem as melhores. Cuiabá é um time sempre muito forte em casa, dá um trabalho. Mas o Fortaleza tem muito mais time que o Cuiabá, se impor, tem mais jogadores melhores. Então, por isso, acredito que a vitória magra do Fortaleza, mesmo fora de casa, 1-0. Criciúma e Bahia. Esse eu vou de Bahia 1-0. Criciúma vem de 5 derrotas seguidas, os últimos 3 jogos, gols para os dois lados, né? Então, apesar de perder, consegue fazer seus golzinhos. Últimos 4 jogos, sofreu pelo menos 2 gols em cada partida. A defesa vem muito mal. Sim. Bahia só perdeu 1 dos últimos 10 jogos, momento maravilhoso. Divide a liderança, né, com o Flamengo aí do campeonato. Não perdeu os últimos 3 jogos como visitante no Brasileirão. Bahia 1-0. Show de bola. Eu vou de Bahia 2-1. Que é o pensamento que você falou, que esse Criciúma vem na fase muito ruim, mesmo jogando em casa, tem tido dificuldade.
E o Bahia, embalado aí e tudo mais, vence, na opinião, mais que o jogo movimentado, com o gol para ambos os lados. Então, 2-1, Bahia. Agora, para fechar, nada menos que Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogão. Vou de 1-1, cara. Jogão, vou de 1-1. Atlético aí 3 jogos sem saber o que é perder. Invicto ainda, né, no Brasileirão. Porém, apesar de estar invicto, são 7 jogos aí com 3 vitórias e 4 empates. Então, um time que também empata muito, assim como a gente falou lá do Fortaleza. Palmeiras já está 5 jogos sem saber o que é perder. Últimos 8 jogos como visitante foram 3 empates e 5 vitórias, né? O pior visitante aí para se enfrentar, pelo menos no momento. 5 desses últimos 8 jogos como visitante nem sofreu gols, né? Vai lá visitar e faz essa situação complicada. Mas voltando aqui, agora um detalhe interessante é que dos últimos 5 confrontos entre eles, com o Galo jogando em casa, foram 3 empates e 2 vitórias do visitante Palmeiras. É realmente um visitante chato, né? Pô, de 1-1, cara. Então, dito tudo isso, vou de Galo 2-1. Totalmente contra tudo que você falou. Lembrando que o jogo passado, Galo e Bragantino, né? Eu fui de empate achando que ia ser um jogo meio equilibrado. O Galo acabou vencendo aí o Atlético Mineiro. Então, nesse jogo, eu senti que o Atlético Mineiro em casa vai se impor. Pode vencer o Palmeiras, mas e precisa quebrar também isso, né? É, uma hora vai quebrar. Tem uns times aí que tem que quebrar também, vou começar a vencer aí, né? Mas enfim. Então é isso, galera. 2-1, Atlético Mineiro. Fechou nossos palpites. Deixo de vocês também. Se cravar e mais 3 ou mais, avisa a gente, né, Felipe? É isso aí. Vamos ver quem vai metar. Tamo junto. É isso aí, valeu.